Olá, sejam bem-vindos ao TaciCast, esse programa onde a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que fazem a diferença, falar sobre campus, suas curiosidades e de tudo que acontece e transforma a nossa cidade num lugar cada vez melhor. E o tema do nosso encontro hoje é corpo, mente e emoção. Isso é psicomotricidade. E para falar sobre esse tema que é muito importante e vem transformando a vida de muitas crianças e suas famílias, a gente está aqui hoje com o professor Leonardo Mantena. Obrigada, professor. Sou que é coordenador do projeto Esporte é Vida e do projeto Inclusão é Vida, graduado em licenciatura plena, pós-graduado em treinamento desportivo e gestão desportiva, professor em escolas e universidades particulares, além de diretor do esporte da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Educação. Muito obrigada pela sua presença. Estamos aqui com a Aline Siqueira, psicóloga e diretora da Estácio de Campos, a instituição que hoje é parceira da Prefeitura na realização do projeto de inclusão. Muito obrigada pela sua participação. E a protagonista do dia hoje, a Lívia Cabral, que é professora, mãe do Samuel, de 6 anos, ele que está dentro do transtorno do espectro autista nível 2, de suporte, e ele não verbal, não é? Ele não está aqui hoje porque hoje ele está realizando uma atividade que é um dos programas que vamos falar hoje, mas vamos sentir a falta dele. Obrigada pela presença de vocês, é uma grande oportunidade de a gente falar sobre um tema muito importante e vocês compartilharem também cada vivência que vocês têm aqui. Muito obrigada. E para começar nosso bate-papo, Mantena, fala para mim, o Esporte Vida ele ainda foi um programa criado por Vladimir quando ele ainda era deputado federal. E sua extensão teve a Inclusão é Vida. Me conta como é que é esse programa, quantas crianças são assistidas, são todas atípicas? Não, tem tanto para típicos e não atípicos. Então, primeiro agradecer a oportunidade. O projeto foi quando ainda Vladimir era deputado federal e ele me presenteou com essa oportunidade de estar na gestão do projeto. Projeto que tinha tem um cunho de estar atendendo todas as faixas etárias. E a gente, no decorrer do projeto, foi entendendo a presença desse público tão importante. E a gente foi percebendo a necessidade de realizarmos atividades que pudessem dar um suporte para esses atendidos, que também foram aparecendo no decorrer. O projeto hoje atende por volta de 13.500 pessoas, porque tem a presença em todas as vilas olímpicas, em praças, em casa dos esportes. E a presença desse público foi acontecendo de uma forma muito natural, mas a gente via a necessidade de estar envolvendo também as terapias dentro do processo, para que a gente pudesse capacitar algumas crianças que no seu suporte pudesse estar migrando para depois as modalidades propriamente ditas. Então, o Esporte Vida, ele atende a todas as crianças e quando existe a necessidade de ampliar um atendimento com terapia, são encaminhados para a Inclusão é Vida. Exatamente isso. Então, isso foi acontecendo de uma forma natural, a gente foi percebendo que era importante cuidar dessa criança e colocá-la em condições de seguir uma determinada modalidade, porque isso traria também autonomia a eles no dia a dia deles, em casa, né? Porque a gente percebe a dificuldade em tarefas simples, na comunicação, em diversas coisas, e as terapias eu acho que vai de encontro a isso, e está sendo muito recompensador. Muito bom. Aline, a gente sabe que quando o setor público e o privado eles se unem, a população é que ganha. Me diz como é que a Estácio começou a participar desse projeto através da psicomotricidade aquática e como é que tem sido a previsão da faculdade, da instituição, ajudar nesses projetos sociais? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante como esse. Sim, né, a universidade ela tem um compromisso social, né, acadêmico e social, e quando nós recebemos aí o professor Mantena, nos convidando para unirmos os nossos objetivos, ficamos muito felizes de poder
estarmos nessa jornada. Hoje, o projeto Psicomotricidade Aquática acontece na nossa infraestrutura, dentro da nossa clínica da saúde, onde a gente atende lá junto com todos os colaboradores do programa e também os nossos alunos têm a oportunidade de vivenciar na prática, né, essa vivência, esse acolhimento, esse atendimento, no caso desse projeto para crianças autistas. Lívia, me conta, como é que foi receber o diagnóstico do Samuel e como é que foi esse processo de introduzir ele nas terapias e desse processo, desse cuidado com o Samuel? Então, eu recebi o diagnóstico há 3 anos atrás, né? Como o Samuel, ele não falava, né? Falava algumas palavras no iniciozinho, mas depois ele não falava mais. Então eu procurei uma neuro e não obedecia comandos também, né? Isso também foi uma outra sinalização forte para mim. E quando eu recebi o diagnóstico foi assim bem difícil, porque para uma mãe que sonha ter um filho, a gente nunca imaginava, mas eu durante a gravidez, eu falava assim, pode vir do jeito que vier, mas que lá na frente eu não tenho que perder ele por causa de questão de saúde. Mas pode vir do jeito que ele vier. Isso eu falava muito segurando a barriga, conversava muito isso com ele. Mas até receber o diagnóstico, né, quando eu recebi, foi um baque para mim, porque a gente, na gravidez, a gente imagina tudo que você vai fazer com seu filho. E ali eu vi uma barreira, porque eu não imaginava, hoje não, hoje eu tenho outra visão, eu não imaginava que eu ia conseguir lidar com aquela situação. Então chorei muito, mas com as terapias, até sair o diagnóstico, a neuro passou algumas terapias, e com as terapias eu observei que ele é capaz, o que eu lá atrás imaginei que ele nunca seria. Você diz que Samuel ainda, né, ele é não verbal, ele ainda não fala. Mas você está na guarda, ele falar. Tem muita fé. Uma palavra e fica naquela emoção, só ali no aguardo. No aguardo o tempo todo. Mantena, a Inclusão é Vida, ela desenvolve tanto a psicomotricidade aquática na Estácio, como a psicomotricidade solo no IFE. Qual a diferença dessas modalidades? Uma substitui a outra ou é um complemento? Na verdade, a gente tem tido uma preocupação, até por números, a gente tem escutado muito de relatos de afogamentos, situações como essa, porque existe uma pesquisa e mostra, né, o relacionamento das crianças, mostra que eles têm uma atração autista por o hiperfoco pela água. E os números mostram muito casos de tragédias, de afogamentos, né, de gente perder crianças nesse processo. Então, a primeiro momento, a gente foi muito por esse lado, mas entendendo que a psicomotricidade ela tem uma eficácia muito grande, porque a água também regula muito, dá calma, dá equilíbrio, e também a parte cognitiva que a gente consegue realizar com jogos dentro da piscina, né? Então, e também a questão do equilíbrio, que a gente realiza atividades dentro do... que a água traz, a questão da gravidade ali, aquela coisa do equilíbrio. A gente viu esse espaço e já agradece a Estácio pelo carinho e por ter aberto. A gente percebe, então, que na água a eficácia é muito importante. Mas a gente percebe também que em alguns outros casos, porque a gente também vai muito de acordo com o encaminhamento médico. O médico, o neuro hoje, ele já dá um diagnóstico de acordo com o comportamento da criança e ele já direciona ou para solo ou para aquática, ou ele permite também deixar o pai à vontade, até mesmo pela necessidade, pelas vagas. Inclusão em Vida não tem somente esses dois. Quais são os outros? Então, a gente hoje ocupa a solo em 2 lugares. A gente já, depois da abertura do núcleo no IFE, a gente já abriu na Vila Olímpica do Jardim Carioca, que já é um espaço 100% público, para também a gente ter a condição de oferecer para quem está lá do outro lado, né, do Rio. Então, a gente também está oferecendo a solo. Então, a solo a gente tem em 2 lugares, na Vila do Jardim Carioca e no IFE. A aquática na Estácio
e temos também um outro processo de terapia, que são terapias, não são atividades esportivas, que é a ecoterapia, que funciona também na sede da fundação. E aí a gente entende que a diferença entre um e outro é mais o que o médico passa e a gente realiza a atividade. Aline, a psicomotricidade aquática realizada ali na Estácio não é a única parceria que a Estácio tem com a prefeitura. Também tem com a questão da melhor idade, né, que a gente fala, que são os idosos. Como é que é a participação desses alunos, dos alunos da Estácio, nesse movimento, nessas aulas? Sim. Dentro da nossa infraestrutura, né, da Clínica da Saúde, a gente tem que inicialmente ele foi construído para um laboratório, né, para as práticas do curso de Educação Física, e um espaço ali que antes era só acadêmico, mais uma vez com a nossa parceria, né, a gente tem o projeto, né, que é o projeto com os idosos, onde eles utilizam o espaço da academia, acho que são trabalhos relacionados à força, não é isso, professor Matheus? Exatamente. E é incrível a gente ver, né, porque a clínica, amanhecemos o dia na universidade, os idosos chegam, né, são os primeiros a chegar, assim, né, felizes, animados. Quando nós temos o período das férias acadêmicas, eles ficam ansiosos, ficam até chateados por que a gente tem as férias. Então é muito bacana, é muito revigorante para o campus. Os alunos da Estácio, eles participam das aulas, né, dão direcionamento, mesmo com a supervisão do professor, mas ali já atuam junto com o direcionamento das atividades. Dentro da carga horária acadêmica, o aluno ele precisa também cumprir alguma carga horária de projetos de extensão, que nada mais é do que estar fazendo realmente atividades sociais, né? Devolver para a comunidade algumas atividades. Então, esses projetos de extensões, eles são construídos de forma acadêmica e estão unindo esses esforços dessa iniciativa pública com a nossa infraestrutura, a gente também oportuniza ali os nossos alunos a estarem realizando as práticas. Lívia, Samuel mostra que com amor e dedicação, as terapias, elas transformam as vidas, né? Como tem sido essa evolução dele, não só com ele, mas eu acho que é uma extensão também, vai para toda a família, essa qualidade de vida junto com as terapias. Então, quando eu vi a necessidade da psicomotricidade, eu vi o Samuel nas aulas de educação física. Eu chorava com todos os vídeos porque Samuel não fazia. Ele não fazia nenhum comando, ele não fazia nada que o professor de educação física pedia. Ele corria o tempo todo, enquanto as outras crianças faziam. E aquilo me deixava muito triste, né? E eu fui procurar, fiz o cadastro, justamente porque eu vi alguns vídeos de alguns médicos falando que a psicomotricidade ajudaria nesses comandos. Então, eu procurei e fiz o cadastro para poder ele. E hoje, Samuel realiza os comandos da educação física lindamente. Faz tanto na aula de psicomotricidade quanto as aulas de educação física. A educação física ele já se sente muito mais confortável. Sim, de fazer, de obedecer o comando do embaixo, em cima, o equilíbrio. E dentro de casa você também percebe essa evolução? Sim, muito, porque aí eu peço, Samuel, pega isso para mim. Isso ele não fazia, ele não obedecia esse comando. E hoje ele faz. Pega a bola para mim, pega o cone vermelho. E hoje ele faz, coisa que ele não fazia. Que maravilha, como esse estímulo, ele interfere em todos os sentimentos, não é? Dentro da aula, dentro de casa. Então, como é importante que uma atividade direcionada, ela consegue fazer toda essa transformação, tanto nas atividades escolares, como dentro de casa também, né, Mantena? Exatamente, a gente percebe, Tassiana, que eles buscam, os pais, na verdade, acho que de modo geral, busca essa autonomia, né? O que a gente quer para os nossos filhos é uma evolução. E quando a gente percebe que a criança é podada, não consegue fazer uma atividade física, não consegue se relacionar, não consegue se comunicar, o que o pai fica buscando de uma forma absurda é a autonomia do filho. E a psicomotricidade, tanto solo e aquático, até mesmo a ecoterapia, ela vem de encontro a permitir e fornecer essa autonomia. O comando, quando você tenta se comunicar e não tem uma resposta, é algo muito frustrante. Então, assim, essa autonomia, a gente tem relatos de pais
Eu me emociono muito quando uma mãe comenta lá que a primeira palavra que o filho falou foi cavalo, porque estava ali na ecoterapia, ela se emocionou ali, e também de vestir uma camisa, calçar um tênis, porque na psicossolo, principalmente, a gente faz esse estímulo, a gente tem camisa que é de TNT, e eles vão lá e passa que é a coordenação fina, grossa, movimentos. Isso é fantástico. Paulo, que para algumas pessoas é uma tarefa muito simples, para você é um desafio que ele superou, um ganho maravilhoso. Escovar os dentes, para ele é difícil, e hoje ele tem mais essa habilidade que ele não tinha. Era eu que escovava, hoje ele já faz o movimento. E tudo, a psicomotricidade ajudou demais nisso. Mantena, orienta para as pessoas que estão em casa assistindo o TassiCast nesse exato momento, como é que elas podem ir ao encontro do programa, como é que elas podem ter acesso ao programa. Então, a rede do Inclusão e Vida, as inscrições são todas centralizadas na sede do projeto que está dentro da Fundação do Esporte. A gente tem um espaço lá só do Inclusão, com o Júlio. Então, a mãe que já tem um laudo médico, que está buscando a terapia, procurar o Júlio lá na sede da Fundação do Esporte, no escritório do Esporte é Vida, do Inclusão é Vida. E já as atividades para os típicos e para os idosos, para as mamães, que é as atividades de modo geral, fugindo da terapia, é nos próprios locais, dentro das Vilas Olímpicas, o que funciona também dentro da secretaria, que são braços do Projeto Esporte e Vida, que tem dentro da secretaria também, é lá junto com a Inclusão, mas os espaços de praça e de Vilas Olímpicas, dentro das próprias Vilas Olímpicas. Aline, você sendo diretora da Estácio, mas também psicóloga, como é que você vê a participação desses alunos e qual é a relação com esse contato social, deles estarem ali, não só estudando, mas também promovendo o bem-estar para o próximo? Como universidade, nós temos uma missão, um propósito, que é educar para transformar vidas. Não tem condições da transformação acontecer que não seja pela educação e também por essa oportunidade de colocar o nosso aluno de frente com a realidade, com a prática, né? Sentado nas cadeiras, dentro de uma sala de aula, a teoria é aprofundada, mas essa vivência, esse contato com a prática, a gente acredita muito que nós estaremos preparando profissionais altamente competentes para encarar os seus desafios profissionais, mas não só isso, transformando seres humanos. Então, um projeto como esse, né, que a gente atende ali na psicomotricidade aquática também, com os nossos idosos, que é um atendimento social, né, e onde o aluno ele tem aquela oportunidade de fazer ali um atendimento, uma escuta, entender o que se passa na nossa comunidade, né, traz ele para um olhar mais real do que realmente está acontecendo. Então, a gente acredita muito nesse impacto na vida, claro, da comunidade, mas na vida do nosso aluno. É muito que a gente fala, né? Não basta ser só um bom profissional, ter conhecimento, mas tem que ser humano. Exatamente. Tem que ter esse atendimento humanizado, esse cuidado. Eu acho que esse é a pontinha da cereja que todo mundo deseja e precisa. Porque muitas vezes até esses pacientes, essas pessoas chegam ali já com uma certa carência, precisando desse acolhimento. E quando a gente pensa em habilidades socioemocionais, que também faz parte do processo de desenvolvimento de um aluno, né? Tecnicamente ele está sendo preparado. Mas e a empatia, né? E o olhar empático para o outro, para os desafios do outro. Então a gente fica muito feliz quando a gente é demandado, assim, é procurado pelo município ou por qualquer outra instituição também que desejar o apoio da universidade, né? Quando os propósitos se unem, a gente faz com muito prazer. Muito bom. Lívia, você como mãe de uma criança que precisa desses cuidados, qual é a mensagem que você deixa para as outras mães? Porque a gente sabe, acho que a gente não sabe, a gente não sente o que vocês sentem, mas a gente percebe que é um desafio muito grande. A gente precisa que as pessoas tenham conhecimento cada vez mais da causa para poder ter empatia com o próximo. Mas qual a mensagem que você deixa para essa mãe que está sabendo agora de um diagnóstico, que está vivendo o que você já viveu há 3 anos atrás? Vai dar certo, né?
seguindo as terapias, fazendo tudo que o neuro passa, né? Você vai conseguir a evolução do seu filho. E eu quero deixar uma mensagem que eu acho muito importante: o cuidado com essas mães, né? Com essa rede familiar da criança autista. Eu acho muito importante, porque a gente a gente vive um turbilhão de emoções a todo momento. Se você muda a rota, a direção que você vai tomar, o caminho, você pega um outro caminho, porque o trânsito está intenso, isso mexe com a cabeça da criança. E a mãe tem que estar bem para isso, para suportar essa adrenalina dele, né? Então, eu acho que eu gostaria que o poder público, essa parte de associações com universidades privadas, olhasse para esse lado emocional das mães atípicas. Mantena, hoje a gente tem a alegria de dizer que dentro do projeto também cuidamos dessa família, dessa rede de apoio que as crianças precisam. A gente está fazendo 30 dias, acho que mais alguns dias a gente faz 30 dias de um projeto que nasceu dessa realidade que a Lívia apontou. Aconteceu de uma forma muito inusitada, inclusive a gente reuniu os pais da ecoterapia um tempo atrás. Vou narrar rapidinho só para entender como nasceu o Cuidar de Quem Cuida, que é um projeto também da prefeitura, do Esporte Vida. A gente reuniu um grupo de pais que têm os filhos na ecoterapia, para avisar que algumas delas iam precisar ter alta. Mas, assim, uma coisa muito sadia, porque a gente já percebeu que ali já chegou no limite daquela terapia, da evolução. Isso é muito legal. E aí o pai deveria entender isso a primeiro momento de uma forma positiva. Meu filho evoluiu até aqui, eu vou trocar ele de atividade para ele continuar evoluindo. Mas isso muitas vezes causa preocupação normal no pai e na mãe. Mais na mãe, né? Que quem vive essa realidade mais é a mãe. E aí, na reunião, eu fui explicar isso de uma maneira muito técnica, com o pessoal dali, o fisioterapeuta, a psicóloga, todo mundo sentado, e eu fui, olha, é importante todos, 8 vão ter alta, dos quase 90, mas é bom que todos saibam, porque aí os outros também gradativamente vão tendo alta. Quando eu comecei a falar, uma mãe levantou a mão e falou, se meu filho tiver alta, não vai ter mais nada nesse lugar. E aí eu pude ver naquela mãe algo assim, que já estava no limite dela. O cuidado precisava começar nela naquele momento. Exatamente. E aí a gente contornou aquela situação, no final ela agradeceu pela explicação, porque a gente, quando tem dado alta, sendo que acho que é importante ressaltar, a gente dá alta da terapia para canalizar a criança para uma modalidade esportiva. A gente não dá alta e fala assim, ó, agora acabou. Não. Ela já está preparada para ir para a capoeira, para ir para a natação, para ir para uma atividade, porque ela já chegou no limite dali ela precisa seguir. Na verdade, uma atividade de inclusão, ela vai socializar com outras crianças. Exatamente. E aí a gente percebeu, nossa, mas essa mãe estava muito alterada. Assim, a gente já via isso no dia a dia, mas a gente percebeu que ela estava muito... E aí tinha outras como ela naquele dia. E aí quando acabou... Exatamente. Já entra para brigar. A verdade é essa. Então, já tá. Isso. A gente já entra com eu não sou de briga, sou super tranquila, mas você já entra assim. Sim. Né? A verdade é porque a mãe é típica, ela não tem a mãe nunca tem 1 minuto de descanso. A mãe de uma criança atípica, ela não tem esse descanso em momento nenhum. E aí, quando acabou ali, a gente reuniu o grupo e falei, pessoal, a gente precisa estar olhando essas mães. E aí eu mandei uma mensagem para Vladimir e falei, olha, tá acontecendo isso. Ele, cara, se tem condições de fazer, vamos fazer. E aí a gente aí deu sequência. E aí inauguramos a primeira aula, já houve uma procura muito grande. Quando a gente colocou no grupo, já as mães... Aí começou com roda de bate-papo entre elas, cada uma contando um pouco da história, com a psicóloga ali acompanhando. Porque tem que ser de uma forma coletiva, que não tem como cuidar de cada uma delas. E aí agora já está tendo atividades físicas, encontros, passeios. E você que está assistindo aí o TassiCast, quer oferecer algum serviço, algum atendimento, algum momento diferente para essas mães,
procure uma antena lá na Fundação de Esporte, porque um dia diferente para essas mulheres faz toda a diferença, não é verdade, Lívia? É verdade, é verdade. Gente, quero agradecer muito a vocês, mas antes de terminar essas perguntas, eu quero fazer uma pergunta para a Mantena. Uma pergunta que a gente diz que é uma pergunta descontraída. Mantena, nesse período todo de tanto trabalho, de tantas experiências, cuidando de crianças e jovens, conta pra gente se já aconteceu algum fato curioso, inesperado ou engraçado nesse tempo todo de trabalho. Nessa rede de apoio, dessa prestação de serviço à sociedade dentro do projeto, acho que foram muito mais momentos de emoção, assim, de relatos, de histórias, tanto na parte da inclusão como na parte dos projetos assim com a terceira idade. A gente escuta casos de depressão que foram curados ali naquele ambiente de relacionamento, principalmente a terceira idade. Também é fantástico trabalhar com a terceira idade. Mas assim, engraçado, não vejo assim nada muito que aconteceu que me chamou a atenção. No decorrer da questão esportiva, acho que a gente guarda muitas coisas, mas assim, nesse momento de projeto, É mais é uma operação no último encontro que a gente teve lá na ecoterapia, para mim, principalmente, é algo que motiva, sabe? Eu tenho a oportunidade de estar na iniciativa privada também, em um determinado momento, e a gente vê essas duas realidades, né? Acho que dificuldades tem em todo lugar, mas a gente vê uma realidade mais carente, sofrida, e isso está sendo um aprendizado para mim, essa oportunidade no projeto, no governo, tem sido de muito amadurecimento e crescimento, tanto para a terceira idade, como os autistas, ou os atípicos de modo geral. Então eu só trago assim momentos de emoção e amadurecimento. Agora, momentos engraçados eu não consigo. Dessa realidade eu não consigo trazer nada assim, de bate-pronto para você. Eu achei interessante o cuidado que a equipe de Mantena tem no olhar com a gente, mãe. Então, às vezes acontece alguma coisa dentro da própria psicomotricidade e eles têm todo um tato para falar com a gente. Então, eu me senti muito acolhida, porque eu vejo meu filho, quando ele recebe o não para o autista é muito difícil. E quando ele recebe um não, ele se irrita demais, e ele grita, e ele quer bater. E como mãe, eu não ensino ele a bater. Claro. Eu não ensino, eu não quero que ele faça isso. E aconteceu alguns casos de outros, não com o meu Samuel, mas eu vi o meu Samuel fazer aquilo, né? Como se o meu fizesse. E as meninas foram de um tato com a mãe que a criança fez isso, foi de um tato, porque você imagina para essa mãe, eu me vi nessa mãe, poxa, meu filho, sem querer, no momento de crise dele, ele machucou sem querer a criança, porque ele não quer. Lívia, mas essa informação ela é muito importante, porque quando toda a sociedade ela passa a entender quais são as diversas versões de crises que uma criança que está com transtorno do espectro autista, às vezes um olhar da sociedade às vezes acha que é uma criança mal educada, mimada, mas quando passa a ter esse entendimento, a pessoa passa a ter um olhar diferenciado. Então, às vezes, em vez de ser um olhar de julgamento, é mais um olhar acolhedor, passa a verificar se aquela criança precisa de um cuidado. Isso é muito importante, eu acredito, para todas as mães. Eu aprendi muito isso, convivendo com todas vocês, que a gente, ao invés de julgar, a gente precisa acolher, porque muitas vezes as mães deixam de sair de casa com os seus filhos com medo do julgamento do próximo. Sim, sim. Então é muito importante essa visão, esse TaciCast sobre esse assunto, porque tem que quebrar esses preconceitos, né, de que é birra que a criança está fazendo. Não é. É um movimento diferente, é um som diferente. Isso influencia de todo. Ele sai do ritmo dele e ele não quer. Depois ele entende que o que ele fez está errado.
mas ele precisa desse acolhimento. Aline, as faculdades hoje já estão preparadas para poder introduzir isso no seu cronograma de educação, mostrando que precisa ter esse olhar diferenciado, porque cresceu muito. Sim. O espectro autismo, né? Era algo que muito desconhecido antigamente, principalmente pós a pandemia, cresceu bastante e pegou, acho que até muitos profissionais, muitas pessoas de surpresa. Mas isso já é introduzido na faculdade como uma matéria importante, uma pauta importante? Sim, não só isso, não só estarmos profissionalmente preparados para a inclusão, que é o nosso objetivo na formação desses acadêmicos, mas enquanto uma estrutura universitária, nós estamos preparados para incluir essas pessoas que, de alguma forma, querem se qualificar, querem fazer um ensino superior, né? Porque existe todo um cuidado na inclusão no ensino básico, mas como é feita essa inclusão no ensino superior? Porque são adultos, alguns adultos com laudo, né? Outros não têm o laudo, mas que precisam de um acolhimento, né? Então, hoje, dentro da nossa estrutura, inclusive, nós temos um setor chamado NAAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que é um setor que faz esse primeiro acolhimento, né? O quanto que, seja por um transtorno, seja por alguma condição, esteja ali atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem desse sujeito, né, desse aluno. Então, temos sim toda uma preocupação, campanhas internas voltadas para a diversidade e inclusão, faz parte dos valores da instituição, e muito preocupados, sim, não só para a formação desses acadêmicos, mas em estarmos acolhendo esses alunos que precisam ser inclusos. Quero aproveitar esse momento, inclusive, né, reforçando o nosso compromisso. Temos lá na nossa universidade um setor de psicologia, que é o Serviço Escola de Psicologia, onde os nossos alunos que já estão se formando em psicologia, então temos o atendimento gratuito. E eu quero oferecer esse atendimento, né, de uma forma priorizada para as mães dos nossos assistidos, tá? Para que eles tenham um atendimento psicoterápico, porque o que o Mantena faz no projeto dele é um atendimento coletivo, uma escuta coletiva, mas nada como a mãe ter o seu momento, o seu espaço, a sua escuta terapêutica. É extremamente importante que ela cuide-se, para que ela tenha condições de seguir aí no cuidado com seus filhos. Obrigada, Aline. Que bom que esse TaciCast ainda gerou novas oportunidades. A gente agradece muito, não só a gente, né, Mantena, mas principalmente as mães por essa oportunidade e por esse cuidado que é muito importante. Vamos para o nosso quadro agora, Você Sabia? Você sabia que a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos conta atualmente com cerca de 50 salas de recursos para crianças atípicas, espalhadas por todo o município? Você sabia que em 2022 Vladimir sancionou a lei que instituiu a Política Municipal de Atendimento para a Educação Especial Inclusiva, assegurando acesso, permanência e aprendizagem para todas as pessoas com deficiência em toda a rede municipal? Você sabia que o Centro de Educação Ambiental em Guarulhos possui um jardim sensorial, assim como algumas escolas da rede e a Cidade da Criança? Você sabia que a Secretaria de Saúde criou a Vacina Drive, um ponto de vacinação com acessibilidade para as pessoas de necessidades especiais? A criança não precisa sair do carro. Os nossos técnicos vão até a criança fazer aquele atendimento humanizado. Você sabia que a Prefeitura realizou processos seletivos para cuidadores e mediadores na educação inclusiva da rede municipal? Estamos chegando ao final do nosso TaciCast, mas antes temos o quadro É de Campos, porque aqui nossos convidados não saem sem um presente, e principalmente um presente especial de produtores e de produção aqui da nossa cidade. E eu quero presentear você, Aline, com uma peça de cerâmica do Caminhos de Barros. Eu sou fã do Caminhos de Barros, conheço muito. Muito obrigada. Você vai... sua presença. Obrigada, Tassiana. Obrigada. Para vocês que não conhecem ainda o Caminhos de Barro, o @ deles é @Caminhos de Barro. Confere lá que vocês vão amar. E quero presentear também
com esse kit para Mantena. Obrigada, Mantena. Eu que agradeço. Bem, Caminhos de Barro, obrigado pela sua presença. Com certeza a gente vai se encontrar muitas vezes ainda. Obrigado, viu? Muito obrigada. E nós temos esse presente para Lívia. Obrigada, Lívia. Muito obrigada. Pela tua presença, por você poder passar toda a sua experiência, a gente aprender cada vez mais com você. Aqui é o presente da nossa artesã Senilza Ferreira. Ela fez com muito carinho. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos produtos da Senilza, é o @ferreirasenilza. Muito obrigada pela presença de vocês. É muito bom a gente aprender, compartilhar informações e poder ajudar a transformação de muitas pessoas. Obrigada. Estamos chegando ao final do nosso TaciCast, mas antes de ir embora, eu quero deixar uma certeza, que quando todos os setores se unem, a transformação acontece. E quando a transformação acontece, quem ganha é quem mais precisa. Muito obrigado pela participação de vocês, que vocês tenham gostado do nosso TaciCast. Quero agradecer também aqui a loja Real Dreams, que faz a decoração do nosso estúdio. Um beijo, Andréia. Obrigada pelo carinho sempre. E até o próximo TaciCast.